Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Eletrostática, não é muito saber. E na aula de hoje, o tema que a gente vai abordar é o potencial elétrico, tá legal? Que é uma grandeza que está associada com o campo elétrico e a gente já vai ver como. Bom, fazendo uma retrospectiva rápida da última aula, o que a gente viu é que se a gente tem uma carga elétrica, ela gera um campo elétrico, que está representado aqui nesse amarelinho, né? Que é basicamente uma modificação no espaço criada por causa dessa carga Qzão aqui. E se a gente quiser verificar a existência desse campo elétrico, a gente coloca uma carga de prova, verdinha aqui, Qzinho, perto desse campo. Lembrem que as características da carga de prova é uma carga positiva, por definição, e que tem um campo elétrico muito baixo para não alterar o campo elétrico da carga Qzão, tá legal? E a gente viu também que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Então até fizemos o exercício lá, né? E vocês lembram que é meio tem muitos passos para você fazer o exercício, né? Você somar os campos elétricos vetoriais nem sempre pode ser fácil quando você tem uma quantidade muito grande de cargas. O potencial elétrico ele meio que resolve esse problema para nós. Porque a gente vai estar falando, a gente vai ver que esse potencial elétrico ele está associado com a energia do sistema, a energia daquela carga elétrica. E essa energia ela é escalar. Então fica um pouco mais fácil da gente resolver esses tipos de problema quando a gente considera uma grandeza escalar ao invés de uma grandeza vetorial, tá legal? Mas antes de partir para o potencial elétrico, vamos falar do trabalho de uma carga. Então, pessoal, quando uma carga elétrica de prova ou não, é colocada em um campo elétrico, ela adquire o que a gente chama de energia potencial elétrica. E se a gente lembrar da definição de energia, energia é justamente a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Então, juntando essas duas definições, né, o que a gente descobre é que a força elétrica ela tem a capacidade de realizar trabalho. E se a gente lembrar lá da definiçãozinha de trabalho, né? O trabalho é a força que está realizando esse trabalho, vezes o deslocamento que ele causa e vezes, eventualmente, o cosseno do ângulo que vai existir entre essa força e esse deslocamento, né? Lembrem lá da mecânica, é a mesma definição aqui, tá legal? Só que agora, quem vai realizar esse trabalho é uma carga elétrica fazendo uma força elétrica em cima de uma outra carga elétrica. Então, basicamente, eu tirei o campo aqui da carga Qzão, né, só para a imagem ficar mais limpa. Mas, ó, você tem as duas cargas, Qzão e Qzinho, a uma distância RA, e vai aparecer uma força aqui, por definição, eu estou fazendo as duas cargas positivas, tá? E vai aparecer uma força aqui empurrando essa carga Qzinho para longe da carga Qzão. Evidentemente, a gente teria uma força contrária aqui também, né, na Qzão, mas eu não estou colocando porque é só essa daqui que interessa para a gente, tá? Bom, daqui a primeira evidência que a gente tira é que o cosseno entre a força e o deslocamento é zero, né? Ou melhor, o ângulo θ entre a força e o deslocamento é zero, então o cosseno desse ângulo é 1. Então a gente pode simplesmente ignorar essa parte aqui do cosseno na nossa definição, tá legal? E o trabalho vai ser a força elétrica vezes o deslocamento. Que deslocamento? Vamos supor que ela vem até uma posição, ela saiu dessa posição RA e veio até uma posição RB. Então, esse aqui, RB menos RA, vai ser o deslocamento, tá legal? Então a gente tem que o trabalho para levar a carga Q, né? Desse ponto A até esse ponto B é dado basicamente por KQQ por RA menos KQQ por RB. Então notem que o trabalho para deslocar uma carga depende apenas da distância entre o ponto inicial e o ponto final desse deslocamento, tá legal? Notem que aqui eu já estou falando de uma grandeza escalar, tá bom? Trabalho é uma grandeza escalar. Ok, existem algumas particularidades, né, que a gente consegue tirar já a partir daqui, que a primeira é a seguinte: se a trajetória for fechada, o trabalho é igual a zero. Também
uma característica, né, de forças conservativas, como a gente vê lá na mecânica. Então, a força elétrica ela é uma força conservativa, porque se a gente analisar uma trajetória fechada, o trabalho dela é igual a zero. O que é uma trajetória fechada? Vamos supor que a carga Qzinho saísse desse ponto A, fizesse qualquer movimento aqui, qualquer um mesmo, e retornasse para o ponto A. Nesse caso, isso é o que se chama de trajetória fechada, tá legal? Lembraram lá da mecânica? Bom, então nesse caso, o trabalho é igual a zero. Se a força for perpendicular ao deslocamento, vamos supor que você tem uma força elétrica como uma força centrípeta, por exemplo, o trabalho também é igual a zero, mas não por causa das distâncias, e sim por causa daquele cosseno que aparecia na fórmula do trabalho. Porque se a força for perpendicular ao deslocamento, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso θ é 90 graus e cosseno de 90 graus é zero, o que faz com que o nosso trabalho seja zero. Tá legal? Voltando um pouco na questão da energia elétrica, da energia potencial elétrica, né? Que é aquela energia que está no campo elétrico. Qual que é a relação desse trabalho com a energia? Então vamos para a definição de energia potencial, né? A energia potencial elétrica é definida como trabalho a ser realizado pelas forças elétricas, desde a configuração que o sistema tem até uma configuração de referência, onde essa energia é nula. E aqui uma dica extra que a configuração de referência nula é com a carga de prova no infinito. Tá, do jeito que tá aqui, continua um mistério, né? Talvez tenha gerado mais dúvida do que de fato esclarecimento. Mas vou tentar fazer um exemplinho aqui. Olha, eu coloquei uma carga Qzão aqui e eu vou exagerar um pouco no campo elétrico dessa carga. Vamos supor que o campo elétrico dela pega todo esse espaço aqui. Tudo bem? Se eu colocar uma carguinha de prova aqui, o que acontece é que, evidentemente, nessa posição, ela vai ter uma energia elétrica, ok? Ela tem uma força atuando sobre ela, ela tem capacidade de realizar trabalho. Agora, vamos supor que eu afaste muito essa carga Qzinho da carga Qzão. O que vai acontecer é que, pelo fato dessa distância aqui, RB, ser muito grande, essa carga de prova não sente mais o campo elétrico, então ela não sabe que essa outra carga está aqui. Então não tem força elétrica entre elas. A força elétrica entre elas é desprezível. Então nessa configuração aqui, eu tenho energia potencial elétrica nula. Tá legal? Então, ó, isso define mais ou menos essa frase aqui, ó, a configuração de energia elétrica nula é com a carga de prova no infinito. Então, se a carga de prova está no infinito, quer dizer, muito longe da Qzão, eu não tenho força elétrica, eu não tenho capacidade de realizar trabalho, eu não tenho energia potencial elétrica. Tudo bem? Bom, agora vamos usar essa definição aqui, que energia potencial elétrica é o trabalho realizado pelas forças. Então, a energia potencial elétrica nesse ponto A aqui vai ser definida como trabalho para eu trazer a partícula desde o infinito até o ponto A. Então, essa carga Qzinho, se ela está aqui no infinito, ela não quer sair daqui. Se eu se eu quiser trazer ela para cá, eu tenho que pagar uma energia. Eu tenho que fazer um esforço, tenho que fazer um trabalho sobre ela. E é exatamente isso que a fórmula está nos dizendo. Ó. A energia que eu pago, a energia potencial, é igual ao trabalho que eu tenho que realizar para tirar ela daqui e colocar aqui. Tudo bem? Esse sinal de menos aqui é uma convenção que eu estou usando para falar que eu estou partindo do infinito e indo até A. Eu poderia fazer de A até infinito e aí eu tirava esse sinal de menos, eu deixava só o sinal de mais aqui. Só que aí seria o pensamento inverso, né? É quanta energia a partícula ganha se ela sair daqui e vir para cá, tudo bem? Então, não se preocupem muito com esse sinal aqui por enquanto, tá? Então, eu basicamente escrevi aqui o trabalho no infinito. Esse raio infinito aqui quer dizer que a minha carga Qzinho está muito longe da Qzão. Então, 1 dividido por infinito é zero. Essa parte aqui vai desaparecer, tá? E vai ficar só essa outra parte aqui, menos KQQ por RA.
Então, a energia potencial no meu ponto A, eu faço aquela regrinha de sinal, eu estou voltando aqui, né? Vou fazer esse menos com esse menos, vai virar um mais. Então, a energia potencial em A é Qzão por RA, tudo bem? Se eu tiver um ponto R qualquer, uma distância qualquer R em relação à minha carga Qzão, é simplesmente eu colocar um R aqui em vez do RA, tá legal? Então fica que a energia potencial em um ponto R é Qzão dividido por R. E é exatamente a mesma definição, tá legal? Tinha uma carguinha lá no infinito e eu trago ela até meu ponto R. Só muda, só mudei de RA para R para ter uma formulinha mais geral aqui para vocês, tá legal? Então, energia potencial a uma distância R da carga é Qzão dividido por essa distância, tá legal? Então vocês veem que a energia potencial ela depende da distância entre as cargas, né? Mas ainda tem um probleminha aqui, porque ela ainda depende da minha carga de prova. Então, dependendo do valor de carga de prova que eu coloco, eu tenho uma energia potencial diferente para o nosso sistema. O que a gente faz, o que a gente inventou, né, para resolver esse problema, é o conceito de potencial elétrico. O potencial elétrico é definido como a unidade de energia potencial elétrica por carga. Então, ó, vamos pegar a definição. Unidade de energia potencial elétrica dividido pela carga. Então, eu simplesmente pego aquela energia que eu conhecia do slide anterior e divido por Q. Na hora que eu divido por Qzinho, esse Qzinho do numerador é cancelado com esse Qzinho do denominador, e eu fico só que o potencial elétrico de uma carga Qzão é Kzão dividido por R quadrado, por R, não R quadrado, só R. Agora sim, eu tenho uma grandeza física associada com uma carga Qzão, que depende só do valor de Qzão e da distância de um certo ponto até essa carga Qzão, tá legal? E a unidade para esse potencial elétrico no sistema internacional é o volt, tá legal? Bom, além disso, isso tudo veio para resolver o problema das n cargas, né? Que eu tinha que somar vetorialmente. Agora o que eu tenho que fazer é uma soma bem mais simples, é uma soma escalar, tá legal? Então, se eu tiver n cargas, eu somo V1 mais V2 mais V3 mais até Vn. Tudo bem? Bom, existe ainda uma outra grandeza associada com esse potencial elétrico, que é a tensão elétrica, que basicamente mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B no espaço. Então, se eu tiver um VA num ponto A e um VB num ponto B, eu tenho uma tensão, que eu represento pela letra U, entre esses dois pontos, tá legal? Tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico são sinônimos, tá legal, gente? Ok, para exemplificar isso melhor, vamos falar um pouco das superfícies equipotenciais. Se você sabe então que mantendo uma carga fixa, o potencial elétrico só vai depender da distância. Isso quer dizer o quê? Que superfícies que estão a uma mesma distância dessa carga vão ter um mesmo potencial elétrico. Então, essas superfícies é o que a gente chama de superfícies equipotenciais, tá legal? Então, aqui no caso, eu vou ter várias circunferências, na verdade são várias esferas, né? Que eu fiz um desenho 2D aqui, né? Mas isso na verdade deveria ser 3D. São várias esferas com um raio definido ao redor dessa carga Qzão, e cada uma delas vai ter um potencial diferente. Então aqui para um raio R1 eu tenho um V1, para um raio R2 eu tenho um V2 e assim por diante. E ainda, pessoal, entre essas superfícies equipotenciais aqui, o que eu tenho são tensões diferentes. Então, eu tenho aqui entre a V1 e a V2 uma tensão U12. Entre a 1 e a 3, uma tensão U3. E entre a 2 e a 3, uma tensão U23, que é dado pela diferença. Por exemplo, V3 menos V2 ou V2 menos V1, e assim por diante. Eu consigo calcular as diferenças de potencial entre essas superfícies equipotenciais, tá legal? Bom, uma outra propriedade dessas superfícies é que elas são perpendiculares às linhas de campo elétrico. Então eu estou colocando aqui as linhas de campo
representados aqui em vermelho. Lembrando que elas saem da carga positiva, né? E vocês veem que nos pontos em que elas cruzam as superfícies equipotenciais, você forma um ângulo de 90 graus entre a superfície equipotencial e a linha de campo, tá legal? Então, pessoal, o último conceito que eu quero discutir com vocês aqui hoje é a questão de campo elétrico uniforme. Existem algumas regiões do espaço onde o campo elétrico pode ser uniforme. Isso quer dizer o quê? Ter o mesmo valor numa determinada região. Notem que aqui, se eu pegar essa carga, o campo elétrico ele é diferente aqui perto da carga e longe dela. Mas, se eu faço, por exemplo, essa associação aqui com duas chapas metálicas, né? Uma carregada com carga positiva e outra carregada com carga negativa, elas vão ter um campo elétrico uniforme entre elas, tá legal? O campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos desse espaço aqui. Tudo bem? Bom, lembrando que aqui as placas são superfícies equipotenciais, tá? Toda essa placa está num potencial V+, e toda essa outra placa está num potencial V-. Então a gente tem uma diferença de potencial entre as duas, que é dada por V+, menos V-, ou podia ser o contrário, tá, gente? V-, menos V+. E notem que as placas, elas são perpendiculares às linhas de campo que eu estou representando aqui em azul. Então, de novo, aquela propriedade das superfícies equipotenciais, que são as placas, serem perpendiculares às linhas de campo elétrico. Bom, e como é que eu associo essa diferença de potencial com o campo elétrico? Será que é possível? É possível, utilizando a distância entre as placas. O que vai acontecer daí é que o campo elétrico vezes a distância vai ser igual à diferença de potencial entre as placas, tá? A nossa famosa fórmula do Edu, né? Então, gente, esses eram os conceitos que eu queria discutir com vocês na aula de hoje. Eu sei que ela ficou um pouco pesada, porque são bastante conceitos aí que a gente tem que carregar. Então, eu nem vou fazer exemplo nessa aula, eu vou deixar para a nossa próxima aula. Então, não percam a nossa próxima aula de exercícios, mas estudem bem os conceitos dessa aula, porque são muitos detalhezinhos, né? O que é potencial, o que é energia potencial, qual que é a diferença entre eles. Estudem bem esses conceitos para chegarem prontos para a próxima aula de exercício, aonde a gente vai fazer exercícios tanto de potencial como de campo e mostrar um pouco como é que o potencial ele vem para facilitar a vida ao invés de dificultar, tá legal? Qualquer dúvida da aula de hoje, vocês podem me contactar pelas redes sociais. E se vocês gostaram, não se esqueçam, como é de praxe, né? Deixar o like e se inscrever no nosso canal, tá legal? Então é isso, estudem bem para a próxima aula e até lá. Um grande abraço para todos.